Amém. Quantos estão dispostos a ouvir Deus? Vamos Senhor. ouvir. Obrigado, pastor. Obrigado, amado. Amém. Vamos lá então, amados, seguir meditando sobre família. E eu gostaria de ver com você nesta manhã os desafios de ser uma família verdadeiramente cristã na pós-modernidade. Os desafios de ser uma família verdadeiramente cristã na pós-modernidade. Os desafios das famílias, eles são comuns a praticamente todas as famílias. Todas as famílias vão ter dificuldades, por exemplo, com a questão do diálogo, do respeito, do compromisso. Enfim, você não precisa ser um cristão e ter uma família verdadeiramente cristã para ter problemas dentro da família ou desafios que você vai enfrentar. É o que você vai enfrentar simplesmente por juntar um monte de gente dentro de uma casa, né? Então, esse negócio não escapa. Então, todos nós vamos ter essas dificuldades. Mas, falando da questão da identidade, é uma coisa que nós estamos tendo que fazer de algumas décadas para cá. Antes disso, não havia uma necessidade de você fazer esse tipo de análise ou de parar para pensar, meu Deus, o que é uma família de verdade? Enfim, não havia uma necessidade como essa. Nós estamos vivendo num mundo bem complexo e isso demanda da gente parar e pensar sobre família, mas muito mais como cristãos. Ter uma identidade de uma família verdadeiramente cristã e pensar e viver como uma família cristã é um desafio ainda maior na nossa época. Por exemplo, a questão do consumismo e das dívidas, a questão da educação dos filhos, por exemplo, da infantilização dos adultos. Saiu uma pesquisa no ano passado falando que a adolescência vai até os 24 anos lá na Europa. Você tem algum adolescente lá em casa? Com 40. Gente, como é que pode, né? Pessoas com 40 anos, 30 e poucos anos, extremamente infantilizados, enfim, não estão prontos para a vida, para abraçar a vida, para encarar a vida, para resolver problemas, enfim, para viver a vida de verdade, né? Outro conflito que a gente tem, outro desafio que a gente tem, essa hiperconexão, né? Todo mundo o tempo inteiro já experimentou ficar 5 minutos sem o celular? Né? Está almoçando dentro de casa, todo mundo almoçando. Às vezes estão lá no restaurante. Cada um, as pessoas estão desconectadas umas das outras. Você está deixando de estar conectado com quem ama para estar conectado às vezes com dezenas, centenas de pessoas que estão longe de você, mas com aquelas que estão perto você não está conectado. Enfim, nós temos esses problemas e aí temos dificuldades com a comunicação, de compreender, de sermos compreendidos, de falar, de dialogar, né? E com essa questão das múltiplas tarefas que temos que fazer, o excesso também de trabalho, de responsabilidades, às vezes falta tempo para estarmos juntos, para dividir, alimentar relacionamentos, cultivar relacionamentos. Ninguém ama alguém que não conhece, com quem não se relaciona. O amor passa, se desenvolve, nasce, cresce por meio desse relacionamento. E aí você tem que decidir, muitas vezes, se você vai ganhar mais dinheiro ou se você vai ter relacionamentos saudáveis. Achei interessante a pesquisa que foi feita com os 5.000 salários, os 5.000 maiores salários nos Estados Unidos, e eles comprovaram que 80% dessas pessoas dizem de si mesmas que não são felizes. Tem muito dinheiro, mas não tem bons relacionamentos, não tem relacionamentos saudáveis, não cultivam relacionamentos familiares que sejam saudáveis. Então, nós temos todos esses desafios. E um outro grande desafio que nós estamos tendo já há algum tempo, e isso tem se agravado mais,
e que é a questão da pornografia na internet, que tem sido algo destruidor de famílias. Famílias inteiras sendo destruídas por causa dessa questão da pornografia na internet. Homens, e geralmente as pessoas focam no homem, né? O homem é o grande consumidor de pornografia e tudo, e é verdade, a grande parte dos homens que consomem pornografia, das pessoas que consomem pornografia são homens, e são de idade de 16 anos até 30 e poucos anos, e tem uma faixa média salarial mais alta, não é uma coisa tão voltada para as pessoas mais de baixa renda, não que eles não consumam pornografia, mas as pesquisas mostram, e aqui um alerta para a gente que está no Brasil, que os maiores índices de crescimento de consumo de pornografia estão no Brasil entre mulheres. As mulheres brasileiras são as mulheres que mais consomem pornografia no mundo. Então, são problemas que nós estamos tendo nas famílias. Isso está dentro da família. Isso é uma realidade da nossa existência como família no mundo pós-moderno, no mundo que nos impulsiona aos prazeres. E como vai dizer Pedro em 1 Pedro, no seu capítulo 2, ele vai dizer que as paixões nos moldam. As paixões, os desejos que você tem moldam o seu comportamento, o seu caráter, sua personalidade, seu temperamento, suas decisões, suas atitudes. Os seus desejos, suas paixões moldam você. Então nós estamos diante desses desafios, eles estão junto conosco. Eu dou aula lá no projeto Ensino para a Vida, para crianças de 9 e 10 anos e para os adolescentes de 11 e 12 anos. Queridos, a gente fica iludido, né? Achando que os nossos meninos, meninas, tão pequenininhos, tão fofinhos, tão cuticutes, pequenininhos e tal, são tão inocentes, né? Mas acho que a gente esqueceu um pouco de como era ser esse pré-adolescente, essa criança, mas por causa da questão da internet, nós temos aí um grande desafio, que é a imoralidade entre crianças. E isso tem sido cada vez mais relevante, tem sido cada vez mais real na vida dessas crianças de 7 anos. Por exemplo, uma pesquisa mostrou que 75%, 80% das crianças entre 7 anos de idade já viram pornografia. E esse número salta para 90% falando de pré-adolescentes, início da adolescência, entre 11 anos de idade. Ah, pastor, mas eu controlo o celular do meu filho. A gente é tão inocente, né? A gente é tão inocente, porque você pode controlar o celular do seu filho, mas ele tem 50 coleguinhas, e você não tem controle nenhum sobre nada do que eles têm. Então, diante de tantos desafios que nós temos, que fogem ao nosso controle, a pergunta é, qual é o ponto central de tudo isso? Qual é o ponto principal? Qual é a coluna, o fundamento, onde toda a vida cristã pode se sustentar, de tal forma que nós possamos viver num mundo onde o pecado se prolifera, como diz as Escrituras, por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus, o amor de quase todos esfriará. O que vamos fazer e o que podemos fazer para mitigar, resolver, equalizar tudo isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. O principal texto da Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus. O Senhor Jesus disse isso. Qual é o resumo de tudo? Qual é o resumo da lei, dos profetas? E ele vai dizer justamente o chamar, que esse verbo hebraico significa ouvir. É o verbo mais importante da Bíblia. Ouvir.
do Antigo Testamento. É o verbo mais importante, ouvir. A maneira como você ouve, ó Israel. Então esse verbo é muito, muito importante. E o chamar, meus irmãos, acredito eu, que é a grande solução. E como o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus e Lucas também, que é o resumo da lei e dos profetas. E poder viver esse grande amor de Deus em nossas vidas, apesar de tantos problemas, de tantos conflitos. É a resposta para o ateísmo que nós temos. Essa geração de crianças, adolescentes e jovens é a geração mais inclinada ao ateísmo que todas as outras gerações anteriores. O ateísmo cresce como nunca cresceu em todas as outras gerações. E a idade do ateísmo qual é? Entre 17 e 23 anos de idade. Exatamente quando o menino está na faculdade. Final de ensino médio, início de faculdade. É quando alguém, geralmente é na cidade, que alguém decide pelo ateísmo. E nós temos a fuga de 80% dos adolescentes, dos filhos de crente de dentro da igreja. Você tem uma ideia, dentro da igreja norte-americana, em torno de 5% dos jovens, dos adolescentes frequentam a igreja. Todo ano, 3.000 igrejas são abertas nos Estados Unidos, mas 4.000 fecham, todo ano. Todo ano. Nós temos uma geração inteira que não quer ir para a igreja. 5% vai, 95% dos jovens e adolescentes não vão para a igreja nos Estados Unidos. E infelizmente, irmão, isso não é um problema dos Estados Unidos, é um problema generalizado. E a maioria das igrejas que consegue juntar jovens e adolescentes é simplesmente por um motivo: festa, entretenimento, diversão. Então, é um grande desafio para nós. Nós nunca tivemos tantos adolescentes no mundo como hoje. Os adolescentes são em quantidade como nunca tivemos no mundo, em nenhuma geração para trás. E nós temos o desafio de alcançar uma nova geração para Cristo. E você precisa começar na sua casa. Você precisa começar na sua casa. Não adianta a gente alcançar os adolescentes dessa cidade, se nós não alcançamos os adolescentes da nossa própria casa. Precisamos pensar nos adolescentes da nossa comunidade, mas nós precisamos pensar nos adolescentes e crianças da nossa casa. Nós precisamos alcançá-los para Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, eu sou a 6ª geração de cristãos na minha família. Meu avô era pastor presbiteriano. Mas isso não significava que filho de peixe, peixinho é. Eu estava na igreja, eu estava perdido. Cristo me encontrou quando eu tinha 15 anos de idade. Mas até então eu estava perdido. Eu conhecia os cânticos, eu conhecia as histórias. Tinha culto familiar, a gente dormia, mas tinha culto familiar. Enfim, a gente sabia de toda aquela estrutura daquela rotina. Mas eu estava perdido. Meus irmãos, os nossos filhos, nós precisamos de questionar a nós mesmos: estou salvo? Realmente estou salvo em Cristo? Paulo faz isso em suas cartas. Se é que de fato vocês estão em Cristo. Paulo questiona a igreja. Nós precisamos questionar a nossa fé, porque dentro do mundo, desse mundo religioso que nós temos no Brasil, e eu não sei se você reparou, no Brasil todo mundo que morre está salvo. Não é verdade? Morreu, a pessoa taca logo uma asa atrás da pessoa e virou anjo. Irmão, isso é pior do que o ateísmo. Spurgeon, 1850, na maior igreja do mundo na época, no tabernáculo lá em Londres, ele dizia que isso é pior que o ateísmo. É pior que o ateísmo, a religiosidade. Como Nicodemos. Lembra de Nicodemos?
João capítulo 3, o principal dos fariseus. Fariseus era a maior quantidade, era a maior seita, e a seita mais severa que havia. Paulo era fariseu, Saulo era fariseu. Fariseu de fariseus, era uma geração de fariseus. Nicodemos chega para Jesus, e ele tem centenas de leituras do Antigo Testamento. Centenas de leituras. Ele era professor do Antigo Testamento. Ele orava 3 vezes por dia. Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele ia no culto 2 vezes todo dia. O culto das 7 da manhã e o culto das 4 da tarde. Todo dia. Ele guardava rigorosamente o sábado. Ele dava 10% de tudo que tinha de esmola, fora os dízimos e ofertas. Ele reconhece: Jesus, tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconhece Jesus, reconhece que Deus está com ele. E Jesus olha para ele e diz o quê? Se você não nascer de novo, você não vai nem ver e nem entrar no reino de Deus. Jesus repete isso para ele 2 vezes. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Você, Nicodemos, com toda a sua religiosidade judaica, com todo o seu judaísmo, você é um homem morto. Às vezes nós estamos tentando cobrar de uma pessoa que não nasceu de novo uma santidade. Tá, podemos falar dos riscos da pornografia, de um monte de coisa para os jovens e adolescentes. Mas se eles não nascerem de novo. Gente, informação não melhora ninguém. Deu para perceber isso, não é? Nós estamos no mundo da hiperinformação. Nós temos um mundo que nunca teve tanta informação quanto hoje. E nós estamos vendo uma geração errar como nenhuma errou até hoje. Nós achamos que se dermos informação para os nossos filhos, ou se enchermos a nossa cabeça de informação, seremos melhores. Não, amados. O Evangelho não é simplesmente o resumo ou o enchimento de uma cabeça de informações. Nem tampouco a questão da religiosidade. Nicodemos era um homem morto, com toda a religiosidade que ele tinha. Se batizava 7 vezes por dia. Às 6 da manhã para pronunciar o nome de Deus às 7. Fora os lavamentos de mãos, enfim, durante o dia inteiro. E Jesus disse para ele: você não está no reino dos céus, não consegue vê-lo e não vai entrar nele, se você não nascer de novo. Eu gostaria de meditar com você nesta manhã sobre algo que abandonaram na maioria das igrejas. Algo que abandonaram, que foi abandonado pelos pais, pelas famílias, na maioria das famílias. A importância do novo nascimento. A intencionalidade do novo nascimento dentro da família. O chamar, meus irmãos, que é esse texto maravilhoso de Deuteronômio 6, versículo 4, é um texto que é dito para a família. É um texto que é falado para a família. Família é algo tão importante, do início ao fim na Bíblia. O texto mais importante, tudo aponta para essas famílias. O povo de Israel acaba de sair do Egito, vivendo no Egito, famílias inteiras, um povo inteiro, formado de famílias, saem do Egito. E eles vão entrar no meio de 8 nações, num país onde 8 nações com culturas diferentes, deuses diferentes, estão lá, estilos de vida totalmente diferentes. Eles têm uma identidade diferente. Eles vão entrar numa região multicultural. Mas eles precisam ter uma identidade. E a identidade do povo de Deus é o que está nesse texto. Deuteronômio 6,4 diz: ouça,
ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com eles sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. E em seus portões. Veja, todo o texto ele direciona para dentro da família. Esse texto maravilhoso de amar a Deus. E aqui está a identidade de uma família verdadeiramente cristã. Aqui está a identidade do cristão. É que ele ama a Deus. É o seu amor por Deus. É o seu relacionamento de amor com Deus. É o primeiro chamado à igreja no livro de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caíste, arrepende-te e volta. E volta. Amar a Deus, meu amado irmão, é a grande diferença das famílias verdadeiramente cristãs, da família que não é uma família verdadeiramente cristã. É amar a Deus. Talvez o nosso grande erro seja impulsionar a nossa vida e, logicamente, a vida dos nossos filhos para o aspecto da religiosidade. Mas o texto sagrado nos chama a um relacionamento de amor. O Evangelho sempre nos levará de volta ao Éden. Esse Deus de amor, esse Deus tão bondoso, tão belo, tão perfeito, tão maravilhoso, que cria tudo bom, belo e perfeito. E viu Deus que tudo era belo, que tudo era perfeito. E que cria esse casal maravilhoso, a quem Ele ama, veio buscar esse relacionamento com eles todos os dias. Todos os dias. Esse relacionamento de amor, esse diálogo, esse estar junto com esse casal. Isso, meus irmãos, é o Evangelho. O Evangelho não é uma série de regras que nós temos que seguir. Faça isso ou não faça, ou deixe de fazer isso ou não. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é amar o Senhor. A Bíblia, os profetas, os salmos, os evangelhos, o Apocalipse, toda a Bíblia, tudo nas Escrituras tem um único ponto: ame ao Senhor. Ame ao Senhor. E a família verdadeiramente cristã vai viver exatamente isso. Esse amor intenso por Deus, de amar o Senhor. Uma família que conhece a Deus. Uma família que por conhecer a Deus ama ao Senhor. E porque conhece ao Senhor e porque ama ao Senhor, se entrega ao Senhor, cultua ao Senhor, serve ao Senhor, anda com o Senhor, vive uma vida centrada no Senhor, em gratidão e obediência ao Senhor. Ao Senhor. Isso, meus irmãos, é a vida cristã. É a vida cristã. Essa é a grande diferença. O grande erro que a igreja abandonou, principalmente nessas últimas décadas para cá, com esse evangelho da psicologia positiva, esse evangelho humanista, onde o homem é o centro de tudo e Deus está orbitando a nossa fé, onde Deus é o escravo da nossa fé. Eu creio e Deus está obrigado a fazer. A minha fé move a mão de Deus. O onipotente, o que sustenta o universo com a sua palavra, e você move Ele, como? Não, a minha fé move Deus. Ele é o Senhor ou você é o Senhor? O Evangelho é esse relacionamento, meus irmãos, de amor.
não de interesse por Deus. A oração do Pai Nosso começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Sabe, tem o pão nosso de cada dia, tem nos livre do mal, tem o venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Mas o que Jesus está dizendo, que é o que nos leva à oração, o que nos leva à oração, a buscar a Deus, a presença de Deus, é esse relacionamento, essa palavra hebraica, Abba, que quer dizer aquela criança que está no colo do pai e que começa a balbuciar as primeiras sílabas de amor, de carinho, para falar o nome do pai, Abba, Abba. Isso é oração. Isso é oração. Oração é esse relacionamento íntimo, profundo com Deus, onde você não vai para pedir, você vai para estar com Ele. Por isso Jesus disse: olha, não fique repetindo aí uma reza, uma coisa repetitiva, porque Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe da sua necessidade. Antes que você peça, Ele já sabe de tudo. A vida cristã é um relacionamento de amor com Deus, irmão. E a gente precisa perguntar se estamos vivendo esse relacionamento. Porque o nosso texto, antes de entrar na família, ele vai dizer que, olha o versículo 6, que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. O Evangelho não é uma roupagem, o Evangelho não é um make, uma maquiagem, uma fantasia, uma harmonização, não é uma coisa externa. O Evangelho, meus irmãos, é quando o meu coração muda. Acho linda essa expressão que aparece 3 vezes no livro de Ezequiel. Dar-vos-ei novo coração, tirarei o coração de pedra, darei um coração de carne, porém vós o meu espírito e farei com que vivais. Isso é o Evangelho. O Evangelho é essa mudança de quem eu sou, essa mudança do meu coração, esse coração que não amava Deus, que não queria Deus, era um coração meramente religioso, simplesmente cumprindo tarefas e fazendo coisas, mas sem um relacionamento de amor com Deus. Meus irmãos, a imagem mais emblemática do Evangelho se encontra na figura de uma família. Um pai tem 2 filhos, ninguém ama o pai. Um dos filhos tem coragem de dizer: pai, eu te odeio, tu não morre. E eu estou doido que você morra, mas como você não morre? Reparte essa herança, me dá que eu vou embora. E ele pega aquilo, reparte e vai embora. E vai para bem longe do seu pai. E lá você conhece a história. Quando ele está no chiqueiro, ele lembrou do seu pai e disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Isso é o Evangelho. O Evangelho é um encontro do pecador com Deus. Não tem intermediários, não tem procuração. É você e Ele. É o encontro entre você e Deus. Não existe ninguém. Você não vai para a glória agarrado na barra da saia da sua mãe. É o encontro entre você e o Salvador. É você e Cristo. É você e o Santo Espírito. É você e o Senhor da glória. É o convencimento do pecado. É aquilo que Nicodemos precisava. Ele tinha todo um arcabouço religioso, mas aquilo não servia de nada. E o medo que eu tenho é que nós estejamos dando um monte de coisas religiosas para os nossos filhos, botando uma bagagem para eles, sobre eles, ensinando rezas, ensinando frases elaboradas. Enquanto isso, vai levá-los cada vez mais longe de Deus, cada vez mais para longe do Senhor da glória. E a grande preocupação da igreja deve ser a salvação de todos os que aqui entram. Essa deve ser a nossa grande preocupação. A salvação da criança, que ainda por não ter tangido o pecado de forma tão profunda, se encontra
até em certo aspecto aberta à graça de Deus, à misericórdia, ao conhecimento do Evangelho. A salvação do adolescente e do jovem, a salvação dos homens e mulheres. Com certeza, o pastor Luiz Carlos também tem dessas histórias, mas eu tenho exemplos de pessoas nesses 29 anos que vou fazer de ministério, no final do ano, pessoas que estavam na igreja, que vinham para os cultos, trabalhavam e tudo, mas viviam uma vida dupla. Viu um homem praticamente destruir sua família, vinha para a igreja, trabalhava, estava na construção e tal, não sei o quê, mas viveu uma vida dupla de beber, de ficar embriagado em casa. E tentamos ajudar aquele homem por tantos anos. E ele começou a fazer isso na comunidade, todo mundo sabendo que ele era crente, que era da igreja de Cristo, e vivendo naquela vida. Eu chamei ele com a liderança da igreja e disse, olha, nós estamos aqui para te ajudar, mas você vai ter que decidir entre Cristo ou álcool. Ele disse, eu quero álcool. Eu quero álcool. Nunca nasceu de novo. Certa vez, tratando de um homem que caiu em adultério, era nítido, um homem que estava na igreja há mais de 10 anos, mas era nítido que aquele homem nunca tinha nascido de novo. Um homem que era apaixonado por Deus, por Cristo, por sua palavra, pela oração. Não era um cara que se entregava na adoração. Está no culto, está lá. Não, tem alguma coisa errada com esse cara. Tem alguma coisa que não está acertado aí. E no dia de eu tratar ele, ajudá-lo, chamando ele ao arrependimento, ele disse, pastor, eu nunca nasci de novo. E eu disse para ele, você já teve essa experiência do novo? Ele disse, não, pastor, eu só saí do bar para a igreja, eu só saí da boate para a igreja, eu só mudei de lugar. E é justamente o que esse texto está dizendo. Isso não pode acontecer com você. Tem que ser algo do coração. Essas palavras que hoje eu te ordeno estão no seu coração. E o que tem que estar no seu coração? O Senhor, o nosso Deus, é o único. Isso é, Ele é o primeiro. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Como Jesus diz em Lucas capítulo 14. Se você quer ser meu discípulo, você tem que me amar mais do que pai, do que você ama sua mãe, do que você ama seu cônjuge, do que você ama seus filhos, do que ama seus bens, do que a si mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o único. Ninguém pode ser um rival de Deus. Essa é a identidade da família cristã. Essa é a identidade do cristão, meu amado irmão. É a identidade de cada um de nós. Que de fato, verdadeiramente somos cristãos. Nascemos de novo. Essa experiência poderosa do arrependimento, de ser nova criatura, de amar o Senhor de todo o coração. Essa experiência gloriosa, que talvez você não lembre o dia exato, a data, mas você nunca mais vai esquecer o dia em que Cristo Jesus encontrou com você. O novo nascimento não é algo assim, será que um dia... Não, estou tentando, calma aí, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que eu encontrei Jesus, não é? Ninguém que encontra com um caminhão e é atropelado por ele, vai dizer assim, olha, eu esqueci o dia, não vai. No dia que Cristo encontrou você, tudo mudou. E é essa a maior necessidade que nós temos. E começa comigo e com você, cristão. Começa com a gente. Começa com a gente que está aqui. Essas palavras que eu te ordeno estão no seu coração. Que Ele é o primeiro, que Ele é o único. É a pessoa mais importante da minha vida. Ele tem o primeiro lugar. Tudo em minha vida tem uma única direção: agradar o meu Senhor. Qual é a coisa mais importante na vida do cristão? A vontade de Deus. A vontade de Deus é o ponto máximo da minha vida. Não seja feito o que eu quero, Senhor, mas o que Tu queres. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. A vontade de Deus é o que há de mais importante na vida do cristão. Nada é mais importante. A minha vontade está em segundo lugar. Cristo é o centro, Cristo é o único, Cristo é o primeiro.
E aqui, meu irmão, que estamos, isso é assim na sua vida. Isso é assim na vida dos seus filhos. É assim na nossa família. Porque eu quero dizer para você, como Jesus disse no Evangelho de Mateus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta os nossos filhos ganharem diplomas, passarem em concursos públicos, terem altos salários? Ou o que adianta nós conseguirmos coisas na vida? Não levaremos nada daqui. Paulo diz: daqui nada podemos levar. Não é que vamos banalizar isso, em hipótese alguma. Tem seu valor, tem seu trabalho, são bênçãos de Deus. Mas nós jamais podemos colocar isso na frente do novo nascimento. Você nasceu de novo, querido. Essas palavras de amar a Deus têm que estar no seu coração. E você, diz o versículo 7, ensine-as com perseverança a seus filhos. Esse verbo aqui, perseverança, ou inculcarás, como está na sua tradução, significa esfaquear. É um verbo hebraico que significa esfaquear. Isso é, você vai botar esse amor na ponta da lança e vai colocar no mais profundo da alma do seu filho. Veja, o Evangelho não é a transferência, não é a transmissão de ordenanças, de mandamentos, de traços religiosos. Não, o Evangelho é quando transmitimos uma paixão por Deus aos nossos filhos, à nossa família. Você está aqui, de repente você é um jovem, ou alguém que ainda não tem filhos, mas é o único cristão na sua vida, na sua família. A sua família possa ver o quanto você ama a Cristo Jesus. Esse é o maior impacto que a sua família pode ter. Esse é o maior evangelismo que a sua família vai poder presenciar. É essa paixão que você tem por Deus em oração, pela palavra, pela vontade de Deus, tendo uma vida transformada, parecendo mais com Cristo Jesus, no seu caráter, no seu temperamento, na sua personalidade, no seu comportamento. É ter essa vida cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, porque esse é o projeto de Deus, esculpir em você a imagem de Cristo Jesus. Esse é o ponto. O Espírito Santo não está em sua vida para fazer outra coisa. Ele tem um único propósito. Tudo que Ele fizer tem uma única direção, um único caminho. Transformar você à imagem de Jesus. Tudo. Se são bênçãos, se são correções, se são dons, experiências, tudo tem uma única direção, tem um único objeto, a imagem de Cristo Jesus. É esse o propósito, e isso que acontece com você, você vai transmitir aos seus filhos, você vai transmitir à sua família. O que você transmite? Uma paixão. Provavelmente você tem um time de futebol para quem você torce. Talvez não é o melhor. Talvez você esteja na 2ª divisão, ou na 3ª. O que faremos, né? Calma, gente, calma. Seu filho torce para o mesmo time? Seu filho gosta do hobby que você tem? Ah, pastor, meu negócio é pescar, eu gosto demais de pescar. Meu filho ama pescar. Ah, pastor, meu hobby é cozinhar. Meu Deus, mas eu gosto de cozinhar, meu filho cozinha, minha filha cozinha. Por que a gente consegue transmitir a mesma paixão por um time de futebol para os nossos filhos, mas não transmite Cristo para eles, por um único motivo? É que Cristo ainda não é uma paixão para você. O futebol é, a culinária é, outros hobbies são, mas ele não consegue muitas vezes enxergar essa paixão por Cristo em você. E é a coisa mais importante que ele vai precisar ver na vida dele.
é ver que você ama a Cristo de todo o seu coração. Que a sua família olhe e diga, olha, eu até não concordo, eu até acho que a gente tem diferenças, mas uma coisa eu sei. Essa pessoa que é da minha família ama de verdade a Cristo. A partir do momento que Deus entrou na vida dela, ama a Cristo de todo o coração. Irmão, isso é o motor, é a força, é o poder da vida cristã. O fruto do Espírito é amor. Esse amor de Deus derramado em nossos corações, como diz Romanos 5,5. Esse amor que vivemos por Deus, que Ele tem por nós. Esse amor que nutrimos por Ele e que se dissemina para a nossa família. É esse amor, essa paixão, esse calor, esse coração que arde, essa empolgação maravilhosa por Cristo Jesus, pelo culto, pelo serviço a Deus, pela palavra, pela oração, pela adoração. É aquilo que ultrapassa simplesmente o ambiente do culto, a cada domingo ou durante a semana, mas é aquele dia a dia, é aquele relacionamento com Deus no dia a dia. Enquanto você está andando, veja, uma paixão se vive assim. Você conversa com elas, com essas crianças, com a sua família, enquanto estiver sentado em casa, enquanto estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando levantar. Uma paixão é o que a gente vive, é algo intenso, nós não esquecemos. O pessoal faz até a loucura de tatuar o time, o símbolo do time no corpo. Alguém que tem uma paixão, fala, vive, respira, conversa, pensa. E Cristo precisa ser o grande amor da minha vida e da sua vida. E é isso que vai transformar a nossa família. Esse é o motor da vida cristã. Pastor, nós queremos um avivamento. Você quer um avivamento na sua vida? Ame a Deus. Ame ao Senhor. Avivamento é isso. É quando o seu coração queima por Deus. É quando o seu coração arde por Deus. Quando sua mente pensa nele, você acorda orando, você ora nas transições do dia, entrou no carro, você vai orar, os meninos estão indo para a escola, você está ali conversando sobre Cristo, falando do amor de Deus, trazendo uma palavra para os seus filhos, coloca uma música de adoração, de louvor, a mãezinha está em casa cozinhando, tem uma mensagem sendo ouvida, tem um texto sendo lido, tem uma música sendo cantada. Isso é paixão. Essa criança vai ver Cristo onde ela estiver. Por onde ela se virar, Cristo está ali na vida do seu pai e da sua mãe. Sua família está vendo Cristo em você. A cada dia, a cada momento, a todo instante, Cristo está ali. Meu amado irmão, isso é o Evangelho. Não tem outro jeito de vencermos a pós-modernidade, a cultura, as pressões, as dificuldades. Se não for uma paixão profunda, intensa, constante, decisiva, definitiva, de amor a Deus. É isso que precisamos. É isso que vai mudar a nossa vida e a nossa família. Deus quer isso para você. Deus quer isso para a sua família. Não adianta a gente ficar falando de santidade para os nossos filhos. Se eles não nasceram de novo, eles precisam nascer de novo. Você está tentando impor conceitos cristãos a alguém que não é cristão de verdade. A mesma coisa que você ir para um cemitério e dizer assim, vamos formar um time aqui. Ficou só. Ninguém ali vai formar um time com você. Enquanto você não nascer de novo, você não vê e nem entra no reino dos céus. Meu amado irmão, você precisa olhar para você e ver, Senhor, será que eu nasci de novo? Ou eu estou vivendo um arcabouço? Ou eu tenho simplesmente uma bagagem religiosa que me cerca, que eu recebi, que eu herdei? Porque eu venho à igreja, porque eu estou aqui. Tem que ser mais do que simplesmente um ambiente legal.
Tem que ser a nova vida em Cristo, irmão. Mark Dever disse o seguinte, que as falsas conversões são o suicídio da igreja. As falsas conversões são o suicídio da igreja. Foi assim que a igreja na Europa morreu. Grande parte da Europa, da igreja da Europa morreu. Por quê? Porque as pessoas entraram no nominalismo. No nominalismo. Eu tiro pela minha família, irmãos. Eu tiro pela minha família. Quando Deus me salvou, eu tinha 15 anos. Um ano depois, mais ou menos, eu estou orando, fazendo o meu devocional. E é maravilhoso quando é conversão, né? Você é adolescente, 15 anos. Tem hormônio saindo para todo lado do seu corpo. Você é um hormônio andante. A mulherada está lá. As nights estão lá. A coisa está pegando fogo. Todo mundo te chama. Os amigos, os colegas vão invadir festa, vamos tocar o horror. Quem segura uma criatura dessa? Você me diz quem segura, né? Eu só fui ter pastor 6 meses depois, Jesus Cristo. Eu só fui para a igreja 6 meses depois. Mas uma coisa eu sabia. Me deu uma fome insaciável pela palavra de Deus e pela oração. Eu ia para a escola, voltava, passava 5 horas lendo a Bíblia dentro do quarto. Orando, lendo Bíblia, orando. Lendo. Havia uma fome. Eu não sabia mais o que fazer. Mas eu só sabia que eu não queria mais pecar. E os amigos chamavam, e o pessoal ligando e convidando, e aquela coisa toda. Não, gente, não vou. Como, irmão? Um adolescente de 15 anos de idade. Sem pai e mãe para dizer para ele, olha, é aqui ou ali. Não que meus pais estivessem ausentes, mas ninguém falou nada para mim. Foi uma coisa que aconteceu dentro de mim, eu não disse para ninguém. As pessoas começaram a ver e a notar, alguma coisa mudou na sua vida, o que é? Eu falei, eu não sei. Mas eu só sei que mudou. Como isso vai ser? É isso que tem que acontecer com os nossos jovens, os nossos adolescentes. Esse novo nascimento, que vai livrar a gente da imoralidade, da pornografia. E não precisa ter polícia. Veio para o culto, não veio. Olha o WhatsApp. Não tinha isso na nossa época, Jesus. O pastor nunca precisou me chamar para o culto. Nunca precisou me chamar. Você está vindo para o culto? Você vem para o culto? Olha o WhatsApp, olha a lembrança aí no WhatsApp. No Face, não está? Olha aí, lembra, vem para o culto. Gente, vamos vir para o culto. Qual o problema? A gente ia para o culto. Ninguém precisava mandar, ninguém precisava lembrar do horário, ninguém precisava lembrar que tem culto. A gente vinha para o culto. Irmão, quando a gente nasce de novo, é natural o amamentar, o chorar de fome, o buscar a comida, o alimento, é natural. Quando você tem que forçar alguma coisa, parece que alguma coisa aí não está bem. Nós precisamos rever as conversões nas nossas vidas, se de fato estamos em Cristo, nos nossos filhos, dentro da nossa família. Nada será mais poderoso, motivador, intenso, do que o novo nascimento em nós. Essa paixão que é transmitida de pais a filhos. Essa paixão que é transmitida do cristão na sua família para as outras pessoas. Aonde ele está. Não importa se é no caminho, se é levantando, se é deitando. Essa paixão viva por Deus. Esse desejo maravilhoso por Deus. Aquele dia onde tudo mudou. Porque Cristo te encontrou. Te convenceu do pecado, da justiça, do juízo. E ele você rendeu sua vida para Ele. Esse dia aconteceu na sua vida. Esse dia aconteceu na vida do seu filho. Seu filho já teve a experiência do novo nascimento. Ele já nasceu de novo. Que isso seja uma realidade, irmão. Que você transmita esse amor por Deus ao seu filho. Essa paixão maravilhosa pelo Senhor da glória. Feche seus olhos, meu amado irmão.
Pergunte para você nesse momento: eu nasci de novo? Eu tive esse encontro, Cristo me encontrou de verdade? Eu sou uma nova pessoa, eu tenho um novo coração. Isso é real em mim. Meu coração foi quebrado, arrependido, contrito. Glória a Deus nesse momento. E se você não teve isso, não importa o que você viveu, vive, faz ou fez, o Senhor ama você. E Ele te trouxe aqui para salvar a sua vida nesta manhã. Nesta manhã. Talvez você esteja perdido como eu estive tantos anos na igreja. Enganado, iludido e perdido. Mas Cristo salvou minha vida. E é o mesmo bom Senhor que vai salvar a sua. O que você tem que fazer? Chamar por Ele. Dizer: Senhor, eu estou aqui. Me salva, Senhor. Me salva. Eu entendo a minha queda, o meu desvio, a minha morte. Mas eu quero que nesta manhã o Senhor me encontre no seu grande amor. Quero entregar minha vida a Ti de verdade, para sempre. E eu quero Te amar, Te conhecer de todo o meu coração. Abra o seu coração para Ele, porque Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão de você. Ele não desistiu de você. Ele quer salvar você. Hoje, agora, porque Ele te ama. Obrigado, Senhor Jesus. Tão doce, tão bondoso, tão maravilhoso és Tu, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é. Aquela cruz era minha, Senhor. Eu que deveria estar naquela cruz para toda a eternidade, vivendo aquele inferno. Aquela morte era minha, aquela dor era minha, aquelas maldições eram minhas, aquele inferno era meu. Mas o Senhor estava naquela cruz por mim, sofrendo o que eu deveria eternamente sofrer, pagando o que eu deveria pagar. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor, por cada um que está aqui. Obrigado porque o Senhor tem propósitos eternos na vida de cada um de nós e em nossas famílias. E nós queremos, Senhor, Te pedir, nos leva, Senhor, a esses propósitos. Conduz-nos, Senhor, a esses propósitos. Leva-nos, Senhor, a viver segundo a Tua vontade. Faz nascer de novo nesta manhã, Senhor. Aquele que ainda não nasceu de novo, meu Deus, que seja hoje, ó Deus, um encontro transformador do Teu grande amor, para sempre, eternamente, Senhor. Que seja a Tua mão poderosa sobre cada um de nós, ó Deus, e que também seja essa a realidade das nossas famílias, do novo nascimento. Ó Deus, que essa seja a nossa intenção como pais, esse objeto verdadeiro e real de ver os nossos filhos e apresentar essa paixão para eles, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Leva-nos a isso, Senhor. Conduz-nos a isso. Faz-nos viver esse amor intenso. Se esse amor tem se apagado, tem se esfriado, se temos abandonado o primeiro amor, que hoje seja o dia que não simplesmente um emocionalismo, mas de fato a chama do amor, da paixão por Ti, ó Deus, reviverá em nossos corações, e Te amaremos e seguiremos Te amando, vivendo um avivamento em nossas vidas, que é amar o Senhor de todo o coração. Ajuda-nos, faz isso conosco.
apresentar os nossos filhos essa paixão maravilhosa que é Cristo. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez um prazer estar com vocês, uma alegria. Que o Senhor da glória abençoe a cada um de vocês. Em Cristo Jesus. Fique de pé. Prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A linguagem, a mensagem diz: todas as vezes que nós comemos, nós revivemos em atos e em palavra a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nunca a gente pode comer do pão sem discernir o corpo e o sangue. Hoje, depois de uma palavra poderosa como essa que ouvimos hoje, o que a gente precisa de desejar? Precisamos de desejar o que viveu Noé, porque a Bíblia diz que Noé
e toda a sua família entrou na arca. Toda a sua família. Nós queremos que toda a nossa família, amém? Como preguei no domingo passado aqui, se há um membro da sua família que ainda não nasceu de novo, você deve, com a sua família, com a sua esposa, lutar. Como disse Neemias, cada um lute pela sua esposa, pelo seu filho, sua filha. Lute. Para que todos possamos dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que a gente quer. Amém. Há pessoas que estão aqui hoje que gostariam que seus filhos estivessem aqui agora na ceia do Senhor. Bem-aventurado é aqueles que os têm. Mas nós vamos distribuir o cálice e o pão, e você vai comer com essa perspectiva: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Quando Moisés foi ter com o faraó e dizendo: olha, eu e a minha casa, as nossas casas, as nossas famílias devem adorar no deserto. O faraó estrategicamente disse: não, pode ir os homens, mas as crianças, as mulheres não. Esta é a proposta de Satanás para esses dias. Mas não aceite menos do que: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés saiu daquela audiência, irmãos, dizendo: não abrimos mão de que toda a família esteja rendida aos pés do Senhor, de que toda a família esteja adorando ao Eterno. Que essa seja a nossa convicção hoje à noite. Amém? É a sua convicção? Pode vir pegar o pão. Vem aqui, vem à frente. Em nome de Jesus, pegue o pão, pegue o cálice e nós vamos cear ao Senhor. Volte para o seu lugar, nós vamos orar, consagrar esse pão e vamos comer. Povo de Deus, vem! O preço dos meus pecados na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados na Nós estamos aprendendo desde a pandemia a utilizar esse cálice, esse pão. Se você não sabe ainda, você coloca ele assim de cabeça para baixo e você abre, porque aí o pão não cai, tá bom? Tire aí, segure os dois. Nós vamos consagrar, nós vamos orar pelo pão. Levante o pão agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós apresentamos esse pão, que é o teu corpo, que foi partido, que foi traspassado por nós. Somos gratos, ó Deus, porque a tua morte nos deu a possibilidade do novo nascimento. Pela lavagem da palavra, meu Deus, nós nos fomos santificados pela tua palavra, logo nos tornamos filhos. E como filhos, meu Deus, nascidos de novo. Porque, como alguém disse, nós não fomos consertados, recalchutados, reparados. Nós fomos recriados. E te louvamos, meu Deus, porque todas as semanas
a gente volta aqui para relembrarmos, ó Deus, do feito que dividiu a história humana, antes e depois de Cristo. Para relembrar, meu Deus, que o Senhor nasceu, que o Senhor viveu neste mundo, poderosamente em atos e em palavras, em comunhão com o Pai, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E isso responde todas as nossas indagações, responde todas as nossos conflitos, todas as nossas perguntas. A ressurreição é para nós, meu Deus, a garantia de que nós também ressurgiremos um dia contigo. Temos o penhor, temos a garantia, meu Deus, pela ação do Espírito na nossa casa, em nossa família. Te louvamos, Senhor, por isso apresentamos esse pão hoje e queremos dele comer. Por isso nós o consagramos, nós o santificamos, nós o separamos em nome de Jesus. Coma do pão e apresente o cálice. Este é o cálice da nova e da eterna aliança, Senhor. É nova, é eterna, é a última aliança. E nesta aliança, meu Deus, não foi sangue de bodes, não foi sangue de cordeiros, não foi sangue de novilhos, meu Deus, mas foi o sangue daquele, como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que não conheceu pecado, mas morreu pelos nossos pecados. Foi pelo sangue, como disse o apóstolo Pedro, precioso. O Senhor nos comprou, meu Deus, não foi com prata nem ouro, pedras preciosas, mas o Senhor nos comprou com o sangue do teu Filho Jesus. E hoje relembramos isso aqui, a tua morte que ecoa desde a eternidade, porque o texto de Apocalipse diz também que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia! O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo também ressuscitou e está aqui hoje, e a sua morte e a sua ressurreição ecoa em todo o universo, em toda a terra. Por isso, em nome de Jesus, coma do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Abrace com o irmão que está do seu lado, com a sua família, porque nós vamos orar a ele e nós vamos concluir esse dia, esses dias extraordinários que tivemos de pandemia, de conferência, depois de tanta dificuldade, tanta guerra, nós vencemos. O Cristo triunfou em nosso favor. O Senhor dos exércitos, o Eterno, nos garantiu a vitória. Você pode dizer, porque você e sua casa é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ore a Ele. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Em nome de Jesus, consagre a sua casa, consagre a sua família, em nome de Jesus. Exaltado é pra sempre, adorado é pra sempre. Ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Ousamos pela manhã de hoje, dia 7 de maio de 2023, liberar sobre a vida da tua igreja, Senhor, pelo poder e autoridade do teu nome, Jesus, que uma nova estação se estabeleça nesses lares e nessas casas. Meu Deus, estamos edificando a nossa casa sobre a rocha,
Eu sei, meu Deus, que virá chuva, virá rios, soprarão ventos, mas a nossa casa estará firme, em nome de Jesus. Nós ousamos profetizar que uma reviravolta extraordinária acontece no teu lar, na tua casa, conversões genuínas, novo nascimento, restauração de identidade, em nome de Jesus. Nós tomamos posse pelo nome de Jesus, que o Senhor fará infinitamente mais para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abençoamos o teu povo, nós abençoamos a tua igreja, abençoamos, meu Deus, porque a tua boca o disse e nós confirmamos. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Visualize isso, visualize isso, veja isso, em nome de Jesus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Levante suas mãos, adore o Senhor. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Amarra sui de rakabasuri andar rakalabashari minigehode ralababas. Dome garrasuri canta rakamanagahasui de ralababas. Meu Deus, meu Deus, dai-nos, Senhor, visões do alto, porque tu disseste em tua palavra, Senhor, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas teriam uma experiência, a efusão do Espírito. Os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. O Senhor viria do Espírito sobre homens e mulheres. Agora sim, meu Deus, nós podemos viver a vida do Espírito em comunidade e sermos luz neste mundo, meu Deus, em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus, glorifique a Ele, exalte o nome dEle, Ele é o nosso Deus. Nós o amamos, nós o bendizemos, aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
do Senhor, eu queria que todos os pastores viessem aqui à frente, em nome de Jesus. Corram aqui, pastores. Eu fiz alguns agradecimentos agora há pouco e queria estender esses agradecimentos a todos vocês que vieram aqui. Agradecer aí a equipe, o time do Daniel. As imagens estão belíssimas. Ontem eu vi as imagens aqui de ontem e de hoje. Vai estar disponível daqui a pouco aí também no YouTube. Eu queria que você depois desse um abraço em todos esses irmãos que vocês estão vendo trabalhar, fazer, acontecer. O pastor ontem deu um elogio aqui que me deixou lisonjeado. Ele disse que foi muito bem recebido. Ele disse que teve a impressão que tudo aqui funciona muito bem. É claro que ele não viu os bastidores, né? Mas a gente quer isso. Nós temos uma palavra profética na nossa vida. Somos a igreja mais calorosa e aconchegante de toda a terra, amém? E isso vai ficar claro agora, quando nós formos ter comunhão. Pastores, obrigado, esse aqui é o nosso time. Obrigado, aplaudo o Senhor pela vida deles. Pastor Silvio, pastora Patrícia. Pastor Selamar também não quis vir. O pastor Silvio com certeza está por aí trabalhando, ele não para, está lá embaixo. Mas enfim, todos nós temos ministros, vários ministros que trabalharam, e eu não posso citar o nome deles aqui, mas foi show demais, foi lindo demais, foi tremendo. Só que isso é só o começo, amém? Nós sabemos que a igreja não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Então a conferência não é um ponto de chegada, é um ponto de partida, porque o novo de Deus começou aqui agora em nossa vida, amém? Em nossas famílias, famílias que têm identidade. E durante todo o mês de maio estaremos falando aqui uma série de mensagens sobre o tema identidade. Comecei semana passada falando sobre como resgatar e cuidar da sua casa, da sua família. Semana que vem eu vou terminar a mensagem. Hoje à noite nós temos culto apenas no Riacho Fundo 1, tá bom? As demais igrejas nossas não teremos reunião, infelizmente, irmãos. Faça assim, ó. Tá vendo aí? Então vamos fazer, né, gente? Faça assim com a sua mãozinha, obrigado. Pastora Sônia não falou nada até aqui, né? Quem sentiu saudade dela aqui, falta. Então ela vai abençoar vocês. Beijo no coração. Fala amém. Amém. Para todas as promessas de Deus nós temos o sim e o amém. Amém? E Deus tem promessas com as nossas famílias. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa de Deus para a família. E nós cremos que algo novo aconteceu, algo novo. Deus está renovando, porque as misericórdias do Senhor não têm fim e se renovam a cada manhã. Então ela se renovou hoje, vai se renovar amanhã, depois e depois. Enquanto houver vida, as misericórdias do Senhor estarão sendo renovadas sobre a nossa vida e nossa família. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por ter deixado mover, por todas as palavras que foram ministradas aqui. Deus, nós sabemos que é do teu coração para o nosso coração. E nós queremos fazer como Maria, guardar cada uma dessas palavras, ó Pai, em nosso coração. E aguardamos também, porque não queremos pecar contra ti, Senhor. E nós queremos esconder essa palavra em nosso coração, a fim de que nós sejamos luz, ó Pai, para este mundo, a fim de que sejamos sal da terra e que as demais pessoas possam ver a nossa casa, o nosso casamento, a nossa família, os nossos jovens, as nossas crianças, ó Deus, cheias de Ti, cheias da Tua glória, cheias da Tua luz, a fim de que nós venhamos influenciar, ó Deus amado, esta nação, esta terra, e a toda a terra, até que toda a terra seja cheia da Tua glória, como as águas cobrem o mar. Muito obrigada, Pai, por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.